Olá, meu nome é Alexandre Andrade e eu vou apresentar agora o meu percurso formativo para o programa Multiplica São Paulo. Eu sou um homem alto, moreno, tenho cabelos lisos e uso barba e estou vestindo uma camiseta rosa. Eu possuo graduação em História pela Unesp, mestrado e doutorado pela Unesp, campus de Assis, com estágio de pesquisa na França, na Université de Versailles Saint-Quentin. Sou professor efetivo da rede desde 2014 e atualmente sou CGPAC da área de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas da Escola PEI Professor Nelson Alves Tremura, em Paulo de Faria, da Diretoria de Ensino da região de Votuporanga. Então, esse aqui é o índice, nós vamos desenvolver essas temáticas, né, vinculadas ao neonazismo. E por que o neonazismo, né? Na sociedade do espetáculo, na era da extrema violência, né? Pensamos aqui numa questão disparadora, porque este tema é extremamente relevante na atual conjuntura. Porque nossos adolescentes, né, nossos alunos, precisam aprender a conviver, né, a possuir uma coexistência pacífica, pensando na alteridade, pensando no respeito, pensando no autoconhecimento, naquilo que está proposto, né, como competência na BNCC, como competência socioemocional, até mesmo do ponto de vista político, compreender que a dissensão faz parte do universo democrático, né? Então aqui eu selecionei algumas notícias que circularam recentemente, né, sobre o neonazismo no Brasil e o crescimento vertiginoso desses movimentos na nossa sociedade. Pensei numa fala da professora, né, da antropóloga da Unicamp, Adriana Dias, uma das maiores especialistas, se não a maior, no estudo, né, desses movimentos, onde ela mostra que eles começam a se desenvolver nos anos 2000 e com grupos que são revisionistas do Holocausto, ou seja, que negam a existência do Holocausto judeu, e que se concentram principalmente na região sul, e hoje ultrapassam a marca, né, de 500 grupos. Pensando no nosso currículo, né, eu pensei em apresentar o problema contemporâneo, o neonazismo, relacionar este tema a uma origem no espaço e no tempo, no nazismo, né, alemão, articular essa temática a doutrinas políticas do século XX, os totalitarismos, e dialogar sobre o nascimento dos direitos humanos e formas de resistir à eliminação aí dessas minorias, né? No nosso currículo, a articulação entre os componentes prevê interação, reflexão e vivências, né, todas elas para propiciar ao aluno competências e habilidades que vão produzir um aluno crítico e autônomo, né, que é a meta do nosso currículo desde os anos 90, e uma vivência que faça com que o aluno aprenda a partilhar da convivência democrática de maneira pacífica. Nosso currículo pensado aqui em competências, habilidades e objetos do conhecimento, onde as competências referem-se ao processo de mobilização de conhecimentos e habilidades, as habilidades que fazem parte, né, do desenvolvimento e deve ser mobilizada para conviver no mundo contemporâneo, e os objetos do conhecimento são os conteúdos de fato. Nosso currículo na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas prevê uma subdivisão em categorias, né, 6 categorias, e no campo aqui da História eu escolhi, para a gente refletir junto, a habilidade EM13 CHS 503, que é identificar diversas formas de violência física, simbólica, psicológica, suas causas sociais, né, afetivas, seus significados, usos políticos, sociais e culturais. Na História, que aqui prevê, né, o uso institucional, político, social e cultural da violência, os regimes ditatoriais totalitários, golpes de Estado e terrorismo, apartheid, África do Sul e segregação étnico-racial no mundo. Então a gente vê que nós vamos tratar de um assunto que percorreu aí o século XX, relacionado então às minorias, né? Sobre o nazismo especificamente, eu selecionei 3 itens que deixam claro essa perseguição às minorias, né? As leis de Nuremberg, que vão excluir os judeus da vida da esfera pública alemã, né, separando quem é ariano e quem não é ariano, de 35.
o programa Action T4, né, da Rua Tiergarten, número 4, sobre a eutanásia e eliminação dos doentes mentais, né, eliminação física, de 39, e os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, que são o corolário dessa política de assassínio em massa promovida pelo nazismo. Só lembrando que nós não, quando falamos em minorias aqui do nazismo, não estamos lidando apenas com os judeus, mas também com os homossexuais, com as testemunhas de Jeová e com os ciganos, por exemplo. Nas metodologias ativas previstas para este desenvolvimento, eu tinha pensado em propor uma sala de aula invertida, em que os professores podem sugerir aos alunos, né, pesquisarem em jornais, nas revistas ou em sites de internet assuntos, né, sobre o nazismo, o neonazismo e essa vertiginosa onda, né, de ataques a essas minorias e trazerem para discutir em sala. Promover uma rotação por estações, onde cada minoria, judeu, cigano, homossexual e testemunho de Jeová, né, fossem contempladas, né, cada uma dessas minorias em um tempo específico, em 20 minutos, 10 minutos, a depender de quantas aulas a gente teria para trabalhar, e seminários para entender as origens desses preconceitos ao longo do tempo, né? Então, a partir dessa problemática do crescimento do neonazismo na contemporaneidade, nós voltaríamos no passado para tentar compreender as dinâmicas da promoção destes regimes de ódio da era das violências, né? No momento aqui da interação entre os docentes, né, a proposta é diálogo entre pares, como pensar essa prática na sala de aula, possíveis desdobramentos, né, fontes bibliográficas, né, indicações de obras para aprofundamentos. Então, nós podemos aqui trabalhar com as obras dos historiadores, né, consagrados, o Ian Kershaw, dentre outros, e outras possibilidades, né, abrir uma discussão para ver como os outros docentes pensariam esta atividade, né, quais outros caminhos a gente poderia seguir. Na sistematização, duas sugestões aqui, né, trabalhar com a obra de arte e pensar aqui das obras de arte que se referem ao universo concentracionário, à guerra, né, à morte, às minorias em si. E, por último, trabalhar com a questão da literatura e de como esse diálogo história e literatura pode promover ricos debates, aí, pensando principalmente, né, na Anne Frank, nas Benevolentes, que são obras, né, que se vinculam a essa temática, dentre também as obras cinematográficas, né? A Lista de Schindler, O Pianista, a Shoah, que é um documentário do Claude Lanzmann, que são temas e obras que vão fazer com que a gente deixe claro que a defesa dos direitos humanos na contemporaneidade ela é fruto de uma longa batalha, de um longo percurso que não se encerra na contemporaneidade, mas que hoje enfrenta, sim, inimigos bastante radicais e aguerridos disseminados por todo o país.